Muy buenos dias, hermanos. Que bendição estarmos aqui nesse jueves 20 de julho do ano de 2023 e tô bem congestionado, por isso tô falando assim, mira meu como tá congestionado. Pero bueno, quero falar sobre essa necessidade, orais, nossa necessidade. Eu creio que a única necessidade que temos mais profunda é de orar. Eu tô falando espiritualmente, não, posto que nossa primeira necessidade é tomar líquido, não? Depois comer e depois ter um abrigo, não? Porque de que vale tudo isso se eu não tenho um teto, um abrigo, um lugar de onde estar? Bueno, vamos acá que tá um friozito na cidade de Montetingolo. Um dia mais gris, não? Um dia mais que é gris. Bueno, dizia aí os prognósticos que fim de semana vai ser 26 graus, ou seja, 26 graus é um reverano, não? Comparado ao que estamos vivendo no dia de hoje, que igual hoje não tá sendo tanto frio como ayer, não? Ayer não, antes de ayer isso muito mais frio. Pero vamos falar de orar. Vamos falar e para isso usamos a Bíblia. Só que ustedes viram que eu pus acá Lucas 18 não mais. Por quê? Porque Senhor Jesus ele vai explicando, se bem que eu vou ler o primeiro versículo no mais, pero vamos entender o contexto, não? Jesus ele para trazer uma ensinança, muitas delas vezes ele tem que dizer o que referir uma parábola, como está escrito acá, não? Uma parábola. Diz aí que Jesus referiu, não? Referiu uma parábola. Por quê? Porque às vezes não dá para ensinar o tamanho da dimensão da coisa sem contar uma história, não? Me hace acordar de Natan, quando chegou para Davi, não? Vindo despacito, contando aquela história. Se ele entra muito rápido, se ele entra de uma maneira muito errada, metendo o dedo na cara de Davi, Davi poderia mandar matá-lo, não? Ou poderia Davi mesmo matá-lo, porque Davi era o rei e tinha sua investidura e tinha que respeitar o rei, não? E tinha modales e morales para entrar na presença do rei. Não se podia entrar de qualquer maneira, não? E Natan vem e conta uma história até, ou seja, bonita no sentido de contenido da elaboração, né? Pela história isso é feia porque o que passa aí é feio, não? Que o tipo que tinha muitas ovelhitas agarrou a ovelhita de aquele tipo que só tinha uma ovelhita, tinha uma única ovelhita e o outro tinha um montão de ovelhas, não? Tinha um harém, um harém de ovelhas, tu podia dizer. Digo assim porque estava falando de adultério, não? Vocês entendem o que quero dizer, não? E bueno, e se levou, me isso acordaram, e se marchou, e se levou aí a ovelhita de aquele que só tinha uma. E bueno, e Deus hace justiça. Deus hace justiça em nossas vidas. Deus hace justiça. Tenho que falar 1000 vezes. A justiça de Deus não é como nós outros pensamos ou queremos. Como pensamos que vamos orar e Deus já vai se levantar e vai matar nossos inimigos, ou vai ser com que aquela pessoa que amamos cambie de posição, cambie de ideia, que não é nosso inimigo, pero está sendo nosso inimigo. Muitas delas vezes as pessoas que amamos, não mais cercanas a nós outros, se transformam em nosso inimigo no sentido de não querer nunca entrar em um acordo, não? E que damos aí peleando, quedamos todos peleados e peleando-se por temas que poderiam estar cerrados, não? E nós outros acreditamos que Deus aperta um botão e hace justiça, hace que o outro cambie de ideia. Não, isso não vai ocorrer. Pero é bem certo que temos que orar e seguir orando. O Senhor nos ensina, nos habla da necessidade de orar. Mira, ele teve que falar uma parábola para contar uma história, porque às vezes é difícil falar, eu falar simplesmente e vocês me entenderem, me escutarem e ponerem por prática, porque é difícil até para mim ler assim tão facilmente. É assim, é tão fácil. Aí a gente quer fórmula mágica, tomar a fórmula mágica, orar e não desmajar.
referiu uma palavra sobre a necessidade. Que era a parábola? Era sobre uma necessidade. Havia uma necessidade, ou seja, havia nesse momento, não? Que ele proferiu a parábola, e essa necessidade sigue havendo. Aí a necessidade, essa necessidade de orar sempre e não desmajar. Eis praticamente uma incapacidade humana, ou seja, não é uma incapacidade, os humanos são capazes de hacê-lo. Orar e não desmajar não quer dizer que o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Padre, em nome de Jesus. Não é recitar mantras, não é recitar orações, rezas, credos, rogos, não é quedar recitando palavras. É orar sempre, orar a todo momento que vós pueda. Está trabalhando, ore, está no coletivo, ore. Eleve o teu pensamento em Deus, ter o teu pensamento em Deus, em coisas boas. É de isso que se habla. Não está falando em si, em um sentido. Permisso, irmãos, hein? Me sacaram um botão acá de pausa, senão eu já pausaria para poder ser essas coisas, né? Pero, bueno, perdão, porque não dá, senão tenho que parar esse vídeo, aí ia ser outro vídeo junto e depois juntá-los, aí dá mais trabalho, não. Se os irmãos me compreendem e me perdoam aí. Bueno, graças, que estou recongestionado. Pero o que habla cá não é de uma religiosidade, não, essa necessidade de orar sempre e não desmajar. Não quero dizer que tenho... Deus ama, que de madrugada me busca. Não, eu já falei sobre isso. Não quero dizer que tenho que orar de madrugada, literalmente. Quero dizer que é o primeiro que vou ter que ser, né, dia. Por isso se referem à madrugada, porque Jesus despertava na madrugada. E era o primeiro que Jesus hacía no dia, era buscar de Deus, não? É de isso que está se referindo o texto e o entendimento que nos dá o texto, não? Que é o primeiro que temos que ser, tu e eu, é buscar dele, Senhor. Porque, irmãos, e aí ele sigue explicando, não? Que ele conta a história, que havia uma mulher, havia um juiz em uma cidade que não temia nem respeitava ombro, se era um juiz malo, não? Inclusive essa parábola se chama a parábola de juiz iníquo, não? Que sai em tua Bíblia, está escrito isso, não? É um juiz que não respeitava nadie, que não ama nadie, só amava ele mesmo, só respeitava ele mesmo. Pero essa mulher, acá, ouviu que diz o juiz injusto? Acaso não hará justiça a seus escorridos? Deus, não? Deus? Se essa mulher rogou esse juiz todos os dias, e a resposta dele foi essa, ó, aunque não temo nem a Deus, nem tenho respeito ao homem, sem embargo, porque essa viúva me molesta, lhe harei justiça. Ou seja, não é porque molestamos a Deus, porque a Deus não molestamos nós outros. Pero ele quer ver esse incentivo. Não é que tampouco que ele é um sádico que está dizendo, a ver, clamar-me um pouquinho mais. A ver se dessa vez essa oração, ela lá 1.230.000, se ele orar lá 231.000, aí já escuto ele. Não, não é isso. É que ele quer que desenvolvamos em nós outros a fé. Não, a fé é um dom dele, que ele já nos ha regalado. E muitas das vezes nos quedamos só com essa fé da salvação, que está maravilhosa, é a fé que produz a salvação. Mas temos que ter fé na caminhada, que nossos problemas se vão terminar um dia, ou Deus nos vai dar a capacidade para administrá-los e transpassá-los problemas. Porque a Bíblia nos ensina isso, nos brinda ferramentas, e lá, uma delas mais grande é essa, a necessidade da oração. Devemos orar, e é necessário orar. Não, o juiz que era malo, não temia nadie, ele orou, ou seja, a mulher pediu, e ele teve que fazer o que a mulher pediu. E aí depois, Jesus ele empieza contando, não? Outra parábola, não? Acá, digo também esta parábola, não? Mira o que está escrito aí, ó. 2 homens subiram ao templo a orar. Quantos subiram? 2, não? Um era fariseu e outro era publicano, ou seja, vamos dizer, abrindo um parêntese, eram antagônicos. Eles eram antagônicos. Por quê? Ele fariseu, ele tinha um selo nacionalista muito grande, não? Era de extremada direita, vamos dizer. E o publicano, ele
cobrava plata para Roma, roubava também a gente dele, não? Não quero falar de política cá, não? Pero o publicano, ele era um tipo que não lhe importava nada com nada. E Jesus agarra esses dois personagens antagônicos e habla da oração de um e da oração de outro, porque nossa oração, como ele manda nós outros orarmos, não? Que essa é a nossa necessidade, e não desmajarmos, orar sempre, tá sempre orando, tá sempre clamando, sempre pedindo, às vezes nos genera em nosso coração uma certa soberba. Ou sabe como eu orei também para que isso cura, sabe como eu oro, sabe aí eu tô assim com Deus, ó, assim, juntito com Deus, e aí a gente tem que começar a te pedir oração. E nas igrejas é muito isso, não sempre é aquele guru, não, né, na igreja, aquele guru, aquele que todo mundo vai pedir oração a ele, porque ele é de oração, parece que Deus vai ouvir mais a esse irmão, não? E às vezes realmente Deus hoje esse irmão, por quê? Porque ele ora realmente de coração, de boa onda, ele tem o coração puro, bueno, delante de Deus, aberto, não? Realmente pode ser que Deus escute até mais esse irmão, não digo que não, pero nós outros às vezes quedamos dependentes do outro, isso genera naquele que ora e que Deus escute, às vezes genera o quê? Uma soberba, uma vanaglória, me vão pedir oração, pero tampouco não te passou isso porque viniste a mim me pediu oração, se eu tiver orado por vós intercedido, esse teu problema já se vai passar, porque eu estou aí cerquita de Deus assim, não? Então, basicamente o fariseu, ele se creia uma pessoa muito lista, muito cerca de Deus. Por quê? Porque ele cumpria a lei, cumpria toda a lei, ele buscava cumprir a lei, ele buscava andar na presença de Deus, andar segundo a vontade de Deus, não? Esse é o fariseu. E o publicano, sem embargo, ele... Se nós outros vemos acá, não, mas é publicano, ó, mira aí, peça cá, não, é fariseu posto de pé, acá está o fariseu, não, que isso? Ele hablava, não, delas obras dele, perdão, não pus acá para vocês. Ele hablava delas obras dele, dava graça, porque não era como esses homens, não, ladrões, injustos, adúlteros, como esse publicano, e o publicano nada mais se golpeou o peito e dizia, mira, ser propício a mim. Não, pedir a Deus, ó, Deus, ser propício a mim, pecador, sou pecador. Quando reconhecemos quem somos e de onde estamos, não? E disso podia se falar bastante. E depois Jesus sigue acá contestando respostas, não? Porque vindo um homem principal. Principal quer dizer que era um doutor da lei, um tipo que entendia, não, da lei de Deus, e perguntou, não, que harei para heredar a vida eterna? E Jesus já contestou com outra pergunta, não, porque me chama bueno, só Deus é bueno, não? E aí sigue hablando, habla da lei de obrar, não? E aí ele diz, tudo isso é guardado desde minha juventude, ou seja, é fácil, às vezes cumprir uma lei, não, cumprir. Pero a oração já transcende, que tem que ver orar e não desmajar, porque transcende em ritos, não está falando de ritos, por isso que o texto acá, o contexto está falando de ritos, não? De pessoas que subem para orar e diz que é melhor que o outro, ou pessoa que crê que a salvação é uma fórmula mágica, não? A la qual eu cumpro um par de leis e lá vou ganhar, não? Temos que orar, temos que cumprir esse par de leis, por suposto. Pero Jesus disse que a um faltava, não? O que faltava? Vende tudo o que teneis e dá-lo ao pobre. Porque Jesus sabia que o pecado dele não era adulterar, não era matar, não era hurtar, como ele disse acá, não? Não era dizer falso testemunho, não era orar Padre Mário. O chavão era um chavão muito bueno nesse sentido. Como tu e eu que somos buenos nesse sentido, não? Muita gente diz, não mato, não roubo, não me prostituo, não uso droga, não traciono minha mulher, eu sou bueno, não? Que era basicamente o que ele falou acá, não? Acá, justamente, ó, não adultero, não mato, não roubo, aí, e bom, né, acá, falso testemunho, não? Que eu não agreguei, e eu não pado mais. Parece que é bueno, pero faltava a ele não confiar na riqueza. Não é que
Jesus dijo que ser rico é malo, que o rico tem que dar toda a sua riqueza para obter a salvação. Não, porque senão a salvação estaria em La Lismona, ou estaria em Jodar, tudo o que tenho. Não, não é isso. Pero aí era o problema desse homem, não? Por quê? Porque ele se foi muito triste, porque era muito rico, e o rico confia muito em sua riqueza para salvá-lo ao menos desse meio malo ao qual vivemos, não? Quizá não para salvá-lo eternamente, alguns ricos creem até que a salvação está com eles, porque eles são ricos e podem comprar a salvação, não? Pero isso à parte, não? Então, se Jesus trajo essa ensinança para os discípulos, não? Dizendo que seria mais fácil aí o camello entrar para o ouro de uma agulha, que o rico entrar no reino do céu. Seria difícil, porque quando ponemos nossa confiança em la riqueza, nossa confiança em lo que não é lo principal, que é a oração, que é essa necessidade que temos de orar, de pedir a Deus, de abrir o coração, de ser uma oração simples, e dizer a Deus, meu problema é esse, eu estou sofrendo, me está molestando isso que está passando em minha vida, e ajuda-me, porque, te digo a verdade, não consigo viver dessa maneira. E Deus te vai ensinar ou a conviver com isso, dessa maneira, que vou crer que não logra, pero vais a lograr, ou que cambie tua vida de uma vez, que esse problema se termine. Deus hará, porque Deus hace justiça em nossas vidas. Besitos, nem me dei conta, já são 16 minutos, me estendi um montão hoje, pero esse tema é maravilhoso, é muito amplo. E, bueno, que Deus los bendiga muito, espero que venham esse vídeo até o final, não? Tchau, tchau.